Hoje teremos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, lição 8, o título é Vida e Posse, e quem irá contribuir com o estudo será nosso amigo e facilitador, Eurípides Farley. Passamos a palavra ao Eurípides. Boa noite. Boa noite, então, a todos. Bem-vindos mais uma vez a esta casa. Boa noite aos amigos de casa, aos internautas. Possamos, neste momento, através dessa reflexão de hoje, com o livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 8, com o título Vida e Posse, dando continuidade aqui ao nosso estudo de toda segunda-feira, deste livro Palavras de Vida Eterna. Bom, conforme uma mensagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, uma indagação de Jesus, no qual ele pergunta a seguinte questão: não é a vida mais que o alimento? E assim Emmanuel vai dissertar, vai nos fazer refletir sobre essa mensagem. Eu vou fazer aqui a primeira leitura deste capítulo, deste livro, desta mensagem de hoje, e vamos assim discutindo. Lembrando a todos que quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão dentro do assunto de hoje. Então, Vida e Posse é o título. Não é a vida mais do que o alimento? Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 25. E aí Emmanuel diz assim: aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Ou seja, Emmanuel nos pedindo serenidade, nos pedindo calma, para que nós, com prudência, nos aconselhamos, ou seja, nos tenhamos assim a calma, a serenidade, a tranquilidade, para que não venhamos a entrar em atritos de loucura conosco mesmo, com o nosso íntimo mesmo, no sentido de que, conforme a própria mensagem de Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, Emmanuel vem trazer para nós, para que nós possamos ter prudência, ou seja, discernimento, sabedoria, para compreender cada dia, cada momento. E Emmanuel diz assim, que há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirá à vida o que a vida te emprestou. Em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti
próprio no campo da educação e das boas obras. Portanto, nesta mensagem de Emmanuel, Vida e Posse, capítulo 8, aqui dissertando essa mensagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, não é a vida mais do que o alimento. Emmanuel vem aqui nos fazer refletir, nos fazer compreender que muitas das vezes as nossas aflições, muitas das vezes o nosso apego às questões materiais é que nos levam, igual ele coloca aqui no início, a esta certa loucura, ou seja, essa questão de buscar e querer sempre mais, lutar somente por isso, e conforme Jesus vem nos fazer refletir, esqueçamos assim, ou seja, esquecemos o essencial que conforme é nos trazido na mensagem no livro Pequeno Príncipe, que é o invisível aos olhos, que é o necessário, ou seja, o essencial para nós todos, compreender de fato a essência espiritual que todos nós somos e que todos nós estamos destinados a atingir nesse estágio evolutivo que todos nós aqui estamos de passagem. Então, quando Emmanuel coloca para nós que aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura, ou seja, tenha calma, serenidade, paciência para não atropelar as coisas, né? Ou seja, tem um ditado que diz que não se coloca o carro à frente dos bois, ou seja, muitas das vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente quer fazer as coisas conforme a nossa vontade, conforme a nossa ganância, conforme a nossa ansiedade, e a gente não centraliza, a gente não acalma, não serena os nossos sentimentos e comece a analisar as coisas. Então, Emmanuel vem nos fazer refletir sobre isso. E ele coloca assim que há milhares de pessoas que efetuam na romagem carnal, ou seja, no momento evolutivo, na reencarnação, nesse processo evolutivo, nesse momento de experiência, que todos nós aqui passamos amontoando posses exteriores e esquecemos do que é essencial, ou seja, do que é necessário às obras que nós depois seremos reconhecidos, segundo aquilo que fizemos e executamos de bom. E aí ele coloca assim ainda, que senhoreiam terras que não cultivam. E a gente vai analisar isso levando em consideração tantas pessoas que adquirem terrenos extensos sem produção nenhuma, ou seja, sem cultivo nenhum, no que Emmanuel coloca aqui. E às vezes a gente amontou o nosso guarda-roupa com roupas, igual ele coloca aqui, que imobilizam-se várias questões que vai nos fazer reter coisas para nós, esquecendo que não é tão necessário tudo aquilo. Então, às vezes compra-se pelo prazer de comprar, ou pela impulsão, ou simplesmente porque é o que a gente está dando tanta ênfase, tanta consideração, né? Exemplo, por exemplo, das questões materiais que está na moda hoje, celulares assim, por exemplo, de altíssima geração, e a gente quer ter aquele melhor, quer ter o bom, como se diz, mas que necessidade tem tudo isso? A gente precisa compreender de fato o que é supérfluo e o que é necessário. Necessário, todos nós temos do aperfeiçoamento, todos nós precisamos do alimento, todos nós precisamos do lar, todos nós precisamos de algo que nos sustenta, que nos alimenta. E Jesus vem nos fazer refletir sobre isso na passagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a questão quando ele diz assim que observai primeiro os pássaros do céu. E aí ele põe assim, que não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, quando a gente começar a entender e analisar nossas ações no bem, nossos sentimentos, onde estão assim sendo utilizados, ou seja, o que nós estamos dando mais sentido.
Porque conforme a leitura aqui de Emmanuel, onde ele coloca muito bem claro para todos nós, lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. É lembrar de fato que aqui estamos de passagem, que ninguém é dono de nada, como se diz, né, popularmente falando, ninguém vai levar carro, ninguém vai levar posse alguma no seu caixão. Ou seja, o que é da terra ficará. Ou seja, o que nós levaremos conosco são, de fato, aquilo que nós amontoamos no nosso íntimo, ou seja, no nosso coração. As questões pautadas naquilo que é necessário ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento intelecto-moral, na construção íntima que cada um precisa desenvolver. Então, quando Jesus vem nos falar sobre a vida, e quando ele dizia que eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância, é justamente para que a gente possa refletir nessas questões da alma. Ou seja, fazer brilhar em nós a luz que todos nós somos, conforme o próprio Cristo nos adverte sobre isso. Vós sois luzes, ou seja, fazei brilhar a vossa luz, dando mais sentido ao que realmente é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, a vida que Jesus veio trazer é a vida que faz brilhar as almas formosas que todos nós estamos destinados a desenvolver esse brilho, essa luz que todos nós precisamos refletir. Ou seja, que luz hoje podemos dizer que refletimos? Se muitas das vezes nós assenhoramos a luz, ou seja, queremos luz, mas ainda estamos vivendo nas trevas, ou seja, construindo ainda questões que não condizem, que não fomentam o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento moral. Por isso, Jesus dirige a todos nós, nesse sentido, que padecemos dessas indestrutíveis torturas, vamos colocar assim, da alma. Porque ainda vamos enchendo a nossa bagagem com as questões ainda que vai nos fazendo sofrer pelo apego, pela posse, pela questão de ainda não trazer para todos nós a paz de consciência, a serenidade, o equilíbrio e, conforme Emmanuel coloca aqui para nós, esse discernimento, ou seja, a prudência, a serenidade, a calma em saber amontoar, ou seja, em saber trazer para dentro de si esse aprendizado, a utilizar os bens materiais, mas lembrando sempre de cultivar principalmente no íntimo os bens espirituais, ou seja, conforme ele coloca aqui, vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno, ou seja, saber aproveitar o material para o bem necessário, sem supérfluo, sem amontoar, sem encher o guarda-roupa, sem encher a despensa da cozinha com algo que depois os próprios vermes, igual Emmanuel coloca aqui, os fungos vão se abater naquele alimento e aquele alimento vai perder e aquele alimento poderia ter, de fato, alimentado tantas outras vidas, tantas outras pessoas. Então a gente precisa começar a compreender essa lição que Jesus nos traz e nos faz refletir acerca do que é supérfluo, do que é necessário, do que é compreender essa vida em abundância que todos nós precisamos cultivar, que a vida são as contínuas e sucessivas existências, ou seja, as experiências reencarnatórias que aqui viemos para aperfeiçoar e adquirir esse aprimoramento, esse conhecimento rumo a essa ascensão, a essa busca espiritual de todos nós. Então, conforme Emmanuel vem nos fazer refletir, que muitas das vezes nós estamos perdendo o nosso tempo amontoando coisas que depois nós vamos ter que devolver, ou seja, conforme é nos colocado aqui, nós somos apenas usufrutuários do mundo, ou seja, estamos aqui apenas para usufruir e saber usufruir com serenidade, com sabedoria, entendendo que a quem
muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, nós temos que ter esse discernimento e analisar por que ao invés de ter deixado se perder lá na despensa, eu não poderia ter compartilhado com o irmão que precisa. Por que ao invés de eu ficar com tanta bagagem acumulada no meu guarda-roupa, eu não posso sair e compartilhar com aqueles que não têm nada? Será que muitas das vezes a gente vai no supermercado, enche o carrinho, passa na padaria, enche a sacola, e às vezes tem um pedinte ali, a gente não dá a mínima para ele, né? Isso acontece com todos nós. Quem, conforme o próprio Cristo coloca a nos advertir sobre isso, que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, que levante a mão, que diga que está com a consciência tranquila, que não precisa nada se corrigir, conforme o próprio Santo Agostinho vem nos pedir para refletir nesse sentido, ou seja, nos mostrar uma reflexão aprofundada nesse sentido, que nós possamos assim avaliar nossas ações, nossa consciência e começar a ter ciência de que nós precisamos melhorar para crescer, para evoluir, para caminhar. E melhorar em que sentido? O que eu posso fazer para poder, assim, de fato, começar a compreender melhor que agindo no bem, eu estarei melhorando o meu caminhar e ajudando a tantos outros que vêm em retaguarda. Então, Emmanuel coloca assim para nós: começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez. Então, assim, a cada dia a gente ter esse entusiasmo de viver, ter essa vontade de querer construir belas coisas, sempre pautado no Evangelho, lembrando sempre de fazer pelo outro o que se quer para si mesmo. Então, quando a gente tiver essa certeza, esse entendimento que a paz de consciência que todos nós vamos ter, ela está diretamente ligada às ações que eu pratico, nós vamos assim compreender melhor a nossa essência. Pois quem busca assim de fato o reino de Deus, nós vamos caminhar compreendendo esse entendimento no esforço de desenvolver suas qualificações nobres, ou seja, desenvolver aquelas questões que estão todas latentes em nós mesmos. Começar a fazer a poda da aresta, conforme Jesus nos convida a refletir na parábola do joio e do trigo, começar de fato a retirar do nosso proceder questões que não mais é necessário, ou seja, que não mais faz sentido eu continuar fazendo. Ou seja, trabalhar melhor o meu comportar, o meu agir, o meu viver, o meu sentir, o meu fazer. Pois, como coloquei antes, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós não podemos mais negligenciar, ou seja, fingir que não sabemos. Tem uma mensagem do Espírito Miramês, que ele diz assim para nós, que o Evangelho já está conosco há mais de 2000 anos, ou seja, o Cristo já veio há mais de 2000 anos. E tem gente que ainda acha que o Cristo vai voltar, sendo que, conforme é nos colocado pela doutrina espírita, o Cristo nunca saiu de perto de nós, porque conforme ele mesmo coloca, onde um ou mais estiver reunido, eu estarei. Ou seja, um ou mais, cada um é um só. Então, se cada um está com Cristo, ele está contigo, né? Então, assim, o Cristo sempre esteve conosco, sempre nos mostrando esse caminhar, esse proceder, com essa mensagem de serenidade que o Evangelho nos traz a refletir. Então, quem busca o reino de Deus, no esforço de desenvolver suas qualificações nobres, por certo saberá satisfazer assim suas necessidades materiais com o seu trabalho, com confiança em Deus. Quem sabe que o homem precisa satisfazer essas necessidades, tendo-lhe dado condições e capacidades de atendê-la, porém, sem prejuízo de ninguém, é Deus nosso Pai. Ou seja, nos deu a condição de buscar, de agir, de fazer. Muitas das vezes, nossa inquietação, ou seja, nossa falta de discernimento, é que nos coloca atribuições, ou seja, nos dão essas tribulações, essa loucura, conforme Emmanuel coloca aqui para nós, de ficar assim atordoado e não construir
cada passo com calma, com serenidade, buscando cada dia, um dia após o outro, conquistando e realizando as coisas. Viver despreocupado das necessidades materiais, às vezes esperando que Deus supra, seria desprezar os dons espirituais que o homem traz em si. Ou seja, todos nós trazemos no íntimo de cada um latente todas as potencialidades. Se o próprio Cristo já nos disse que nós somos essa luz, que nós temos que fazer refletir e brilhar essa luz em todos nós, cabe a nós de que forma cultivar e trabalhar esses dons latentes em nós. Como que nós podemos fazer para limpar do nosso ser todas essas impurezas, transformando as questões boas, ou seja, mostrando esse lado positivo para que o lado negativo não mais sobressaia. Então, por exemplo, buscando transformar para que possamos cultivar esses dons espirituais. Então, conforme Paulo de Tarso nos diz, ele diz assim: transformai-vos cada dia, ou seja, é a todo instante. É buscar na essência que todos nós somos essa transformação moral, intelecto, para que nós possamos, através do conhecer-nos a nós mesmos, de compreender a essência espiritual que todos nós estamos destinados, cultivar a paz, a serenidade, a consciência que todos nós temos que ter, que em nós existe o Ser Supremo, ou seja, somos todos nós filhos deste Pai amoroso, deste Pai misericordioso, que nos criou todos com a mesma aptidão, destinados ao mesmo progresso, ou seja, à mesma ascensão. Tem a frase que Jesus coloca assim: porque onde está o teu tesouro, está o vosso coração. É bastante assim elucidativo para todos nós refletir em relação ao que é valorizado por todos nós, porque elucidando que tudo que ele é mais precioso na sua busca de felicidade e prazer reflete as suas características espirituais, ou seja, o que nós estamos buscando está refletindo realmente aquilo que nós almejamos, aquilo que nós somos. Então, enquanto estivermos apenas apegados aos bens transitórios, ou seja, as questões que em algum momento, ou seja, quando nós formos convidados novamente a retornar à pátria espiritual, teremos que devolver, conforme Emmanuel coloca. Ninguém vai levar nada disso. Seremos reconhecidos não pelo que fomos, mas pelo que fizemos. Ou seja, pelas nossas obras no bem. Pelo aquilo que nós desenvolvemos, por aquilo que nós cativamos. Ou seja, construímos, porque é tudo pautado na lei, que é a lei maior, que é a lei de amor, de caridade, conforme Jesus nos faz refletir. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai a Deus, vosso Pai, acima de tudo. Ou seja, compreender que quem ama, conforme um ditado diz, cuida, né? Então, para que nós possamos cuidar e compreender tudo isso, precisamos aprender a discernir o que é vir a construir esse amor pleno, cultivado nas bases do Evangelho. Ou seja, transformar, conforme Paulo de Tarso nos convida a refletir, é de fato começar a analisar esses atos, essas atitudes e buscar sempre evidenciar em nós aquilo que é positivo, aquilo que é belo, aquilo que nos faz discernir e nos cultiva, ou seja, nos mostra o que realmente somos. Então, quando Emmanuel vem nos trazer essa reflexão, para que nós não possamos desprezar lição alguma, porque tudo, até a dor, por exemplo, ela é necessária para o nosso burilamento. Vamos entender, por exemplo, um trabalho que é feito com o ferro, por exemplo. É tirado ali, levado ao fogo tantas vezes para se transformar, exemplo, num automóvel hoje, numa construção. Então, a dor ela é necessária para todos nós, por quê? Porque ela vem burilar o nosso ser. De que forma? O nosso orgulho, o nosso egoísmo,
a nossa vaidade, características essas que não são necessárias para nós crescermos, ou seja, começar a amadurecer em nós essa busca essencial que todos nós estamos destinados e amar, conforme Emmanuel coloca aqui, pela glória de amar, ou seja, cultivar o amor em todos nós, buscando entender que todas as coisas nos são colocadas para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para nossas aptidões, ou seja, desenvolver em nós todas essas questões latentes, retirar de nós as arestas que ainda nos prendem no material, que ainda nos prendem nas questões passageiras e não nos deixam seguir. Joana de Ângeles assim nos diz que o apego excessivo aos bens materiais é uma jaula que aprisiona o possuidor distraído que passa a pertencer ao que supõe possuir. Ou seja, nós nos prendemos a algo que achamos que possuímos e depois, quando isso nos é tirado ou quando nós perdemos isso, nós sofremos porque achávamos que aquilo nos era posse nossa. Como foi colocado aqui por Emmanuel, somos apenas usufrutuários. Estamos apenas aqui de passagem, usufruindo e em algum momento seremos convidados a devolver, ou seja, a restituir. Se a gente for analisar isso tudo, é em relação à parábola dos talentos. Não é enterrar e é multiplicar, ou seja, tudo que é nos dado é na condição de aprender com isso e multiplicar. Ou seja, se eu recebo algo que eu possa colocar em prática e desenvolver através desse dom que eu recebi, que eu possa contribuir com a sociedade e levar a mais pessoas esse conhecimento, ou seja, essa exemplo do dinheiro. Se eu tenho que saber compartilhar, ou seja, desenvolver isso, criando situações que eu possa promover na sociedade e ajudar também outras pessoas, e não guardar só para si, porque em algum momento eu terei que devolver. Não adianta, nós não vamos chegar ricos no céu, né? Nós não vamos chegar com a mala cheia de dinheiro, de maneira alguma. Nós seremos reconhecidos somente pelas obras das nossas ações. Então, é desenvolver em nós as questões latentes, ou seja, compreender o que é necessário, o que é supérfluo. Então, assim, Joana de Ângeles continua dizendo para nós que tudo isso causa em nós aflição, pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-lo antes da iminência da morte. Então, tudo isso vai nos causar aflição, tudo isso vai nos trazer esse sentimento de transtorno, de loucura, se a gente perder as coisas que supomos ser nossas, supomos que nós devemos levar conosco. Ela diz assim, que enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando dos outros para pensar apenas em si. Então, às vezes, a gente pensa somente em nós, esquecemos assim de compartilhar, ou seja, de fazer ao outro, conforme Jesus nos convida a refletir, o que queremos para nós mesmos. Desenvolver, de fato, todas as questões que nos condizem para caminharmos e prosseguirmos. Ela diz assim que é necessário essa conscientização de que somos usufrutuários de tudo quanto nos chega às mãos, e não os donos. As verdadeiras posses não são materiais, mas as que se realizam em favor do desenvolvimento moral. Essas são as verdadeiras posses nossas. São as virtudes, são as questões que nós vamos angariando
e trazendo ao nosso íntimo, fortalecendo assim e aprimorando o nosso ser, desenvolvendo em nós as qualidades inerentes que todos nós estamos destinados. Então essas são as conquistas que, como espíritos imortais, assim incorporamos na essência pela vivência dos preceitos evangélicos. Assim nos afirma Joana de Ângeles. E ela diz assim: não é a vida mais do que o alimento? Portanto, a proposta de Jesus reflete-se aqui ao conhecimento profundo da natureza humana. As verdadeiras posses não são materiais, conforme Joana colocou, e ela diz assim, que insaciável em seus desejos, alerta os contemporâneos e deixa os pósteros o chamamento do equilíbrio, o uso dos bens que Emmanuel assim nos faz refletir. Aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Ou seja, busque o discernimento, busque a serenidade, sabedoria e comece a compreender aquilo que realmente condiz, aquilo que é necessário e comece a analisar o que está sendo supérfluo, o que está se deixando perder, o que está amontoando sem necessidade, o que está cultivando sem proveito próprio e sem proveito do outro. Enquanto a gente estiver ainda assim amealhando tesouros que não edificam, ou seja, que não nos fazem crescer. Assim nós vamos compreender que os benefícios do equilíbrio às vezes fecham a nossa compreensão de tudo isso. Então devemos ter como linha de conduta o controle e a consciência das nossas reais necessidades, ou seja, tudo questão de equilíbrio, tudo questão de discernir, de saber avaliar, de compreender e de transformar esse nosso ser, ou seja, o nosso caminhar, pautando sempre na verdade, no amor ao próximo, no bem supremo que Jesus nos convida a refletir. Buscar primeiramente a vida, conforme Jesus coloca, a vida espiritual. Essa vida em abundância que a todos estamos destinados a esse nosso crescimento, a essa nossa construção. Ou sacrificaremos nossa felicidade na vida eterna, ou nós vamos ficar sempre sofrendo com as questões materiais ainda, ou seja, presos, propensos a sofrer, porque ainda não entendemos que isso tudo é transitório, que se não foi possível eu adquirir um bem, eu construo algo diferente com isso, ou seja, coloque em evidência algo que vai ser mais produtivo. Conforme Jesus coloca aqui para nós, a cada dia basta a sua própria aflição, ou seja, para cada dia basta o seu mal. Ele não prega assim a imprevidência quanto ao dia de amanhã, mas ao considerar-se que o viver se faz em uma sucessão de dia após dia, ou seja, para a gente compreender um dia após o outro, para que a gente não sofra, porque se hoje está difícil, é ter calma, é ter sabedoria, é discernir, avaliar, analisar e lembrar, porque a fé, conforme a doutrina espírita nos coloca, só é inabalável aquela que encara face a face a verdade em todas as épocas, ou seja, em todos os momentos. Nós buscarmos e questionarmos, analisarmos, entendemos a real necessidade de todos nós. Kardec assim nos coloca que não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Então, buscar a caridade, ou seja, o amor, que é a caridade em ação, trabalhar todas essas questões em nós, para que nós venhamos a realmente começar a não mais com esse egoísmo, com esse orgulho, cultivar as coisas que não mais condizem. Conforme Emmanuel vem nos fazer refletir, e aí Jesus traz para nós várias passagens no Evangelho, nos alertando sobre isso. Quando ele coloca que os tesouros da terra a ferrugem e a traça consomem, os ladrões desenterram e roubam. Teu olho é a luz do teu corpo, se teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, começar a de fato encher também os nossos olhos com as benéficas da luz, ou seja, com as
questões do espírito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque, ou seja, não podemos ficar atrelados a duas coisas ao mesmo tempo, porque isso não vai nos fazer crescer, não vai fazer a gente desenvolver. E aí, quando ele traz para nós sobre olhar também as aves do céu, porque muitas das vezes nós estamos nas nossas aflições, nas nossas questões, atribulando tudo ao que nós vivemos, as nossas inquietações, achando que nós não vamos conseguir as coisas, achando que nós não vamos adquirir tudo. Então, conforme Jesus vem nos dizer, não vos inquieteis por saber onde achareis do que come para o vosso sustento. Ou seja, todos nós, com o próprio suor do vosso trabalho, do vosso rosto, conseguirá adquirir todas as coisas. Então, o Evangelho traz para nós isso no capítulo 25, o título é Buscai e achareis. No versículo, não vos inquieteis pela posse do ouro, e também observai os pássaros do céu. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos fazendo refletir acerca de que, às vezes, a gente busca muito as questões materiais, esquecendo do lado espiritual, de compreender que todas as coisas que nós cultivamos realmente é aquilo que necessita, ao que é necessário, sem esquecer que a abundância, o supérfluo, em algum momento nós iremos perdê-lo. Então, conforme Emmanuel coloca para nós, para a gente começar o dia a dia, ou seja, a luta terrena, com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez, ou seja, daquele momento de êxtase que todos nós temos, de vontade, de querer, de viver, de caminhar, de prosseguir, de ir à frente, conquistando o objetivo maior da essência da vida que Jesus nos traz. No Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo 5 do 4º livro, do título Lei de Conservação. E aí, na pergunta 704, Kardec pergunta assim: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Então, Kardec pergunta se nos dado sempre os meios para que nós possamos viver. E os Espíritos nos respondem assim, que sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Então, às vezes, é pela nossa ignorância, pela nossa falta de compreensão, de não compreender os meios de buscar aquilo que realmente é necessário para que possamos aprender a viver. E aí eles continuam dizendo assim, que Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios, por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Então a cada um é dado o meio, ou seja, a condição de buscar aquilo que necessita, o que é necessário, o que lhe provém. E às vezes, e é muitas das vezes, nós estamos buscando mais do que precisamos, e às vezes a gente reclama que não conquistou aquilo, e ainda vamos compreender um pouco a necessidade que nós precisamos aprender sobre o que é merecimento, que muitas das vezes ainda não estamos no merecimento, ou seja, conforme na história da parábola dos talentos, a cada um é dado segundo a capacidade, ou seja, segundo o entendimento, segundo o próprio Emmanuel, na última leitura aqui, colocou para nós como uma vasilha que cada um tem na condição de pegar a água que passa no rio, ou seja, a capacidade de cada um discernir, de avaliar e de buscar o conhecimento e de colocar em prática o aprendizado. Ou seja, por isso que muitas das vezes nós não vamos conquistar certas questões, porque ainda não atingimos a maturidade, ou seja, o conhecimento e a condição específica para isso. Por isso, na parábola dos talentos, nessa expressão, Jesus vem nos mostrar a cada um segundo o seu processo evolutivo, a cada um segundo o seu momento, a cada um segundo a sua capacidade de colocar em prática. E às vezes nós vamos pegar certa situação
e nós não vamos saber trabalhar isso. Então, por isso que cada um recebe aquilo que tem, aquilo que merece, aquilo que está fazendo. Tanto exemplo na própria família, no seio familiar, hoje inseridos nessa mesma família, muitas das indagações são: por que eu estou nessa família? Por que eu estou envolvido nesse laço familiar? Porque é conforme as nossas ações do passado, porque é conforme o nosso merecimento e é porque conforme a própria mensagem que Jesus nos traz de amar através desse caminhar um com o outro, conforme Pedro nos faz refletir que o amor cobre essa multidão de equívocos, pecados, ou seja, erros do passado. Estamos aqui para aprender a caminhar. E quando nós realmente aprender com todo esse entendimento de discernir o que é certo, o que é belo, vamos aprendendo a amar melhor um ao outro e nas adversidades do outro, na dificuldade do outro, vamos aprender como posso ajudar mais, como posso caminhar mais. Na pergunta 705 também, aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? E aí os Espíritos nos dizem assim que é que o homem a negligencia o ingrato. É todavia uma excelente mãe, dizendo da terra. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. Então, às vezes, a gente coloca a culpa, exemplo, na natureza, exemplo no outro, exemplo naquilo que a gente acha que está faltando e que está sobrando no outro. A gente culpa as situações porque a gente não conquistou isso ainda. E não entende, conforme coloquei, a questão ainda do merecer, do ainda estar em condição de realizar tudo isso. Então, buscar primeiramente os tesouros espirituais, conforme Jesus nos convida a refletir. E aí Emmanuel vem nos dizer que não é a vida mais do que o alimento, ou seja, a vida espiritual, ela não é mais importante do que a aquisição de posses, do que a questão material, ou seja, buscar primeiramente o reino de Deus, conforme Jesus nos convida a refletir, e analisar nossas ações assim. Buscar primeiramente a construção desse reino em nós. Conforme eu coloquei, o que busca o reino de Deus e sua justiça, esforça-se por atender a essas necessidades para estar em melhores condições de satisfazer as necessidades espirituais, que são sua prioridade enquanto precisar viver em mundos materiais. Estamos aqui vivendo no material, aprendendo para compreender o que é necessário ao espiritual. Buscar primeiramente o reino de Deus é justamente viver no mundo, conforme Jesus coloca, sem ser do mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem, não somos daqui, não ficaremos aqui, e quando retornarmos, qual é a mala, ou seja, qual é a bagagem das ações que nós seremos reconhecidos de acordo com as nossas obras? Ou seja, o que levarei comigo? Não adianta achar que vai levar o carro melhor do ano, que vai levar a mansão mais bonita, não vai levar nada. Ou seja, não adianta a gente ficar perdendo tempo em achar que tudo isso vamos levar. É necessária para o nosso aprimoramento intelectual? É, mas não é total para o nosso lado moral. Começar a compreender que nós temos que cultivar outros dons, estudar mais, discernir, serenidade, tranquilidade, paciência, conforme Emmanuel vem nos fazer refletir. Aconselhar-se, ou seja, ter mais esse lado de conversar conosco mesmo, compreender o nosso íntimo, introduzir em nós a essência espiritual que está latente, bombardeando por dentro, querendo despertar, conforme Paulo nos traz e nos faz refletir. Transformar esse homem velho, ainda carregado de sentimentos mesquinhos, conforme Paulo nos coloca, ainda apegado aos bens transitórios, ainda recheado das questões que não condizem,
nesse homem novo, renovado no Cristo, buscando esse crescimento, essa ascensão, essa busca espiritual. Nós precisamos assim compreender melhor, para que nós possamos, dessa forma, começar a guardar menos coisas que não condizem, ou seja, que não vai nos favorecer, ou seja, que poderia estar alimentando, vestindo outras pessoas, que dessa forma estariam também sendo auxiliados. Conforme a irmã assim coloca, que muitas das vezes nós vamos reter grandes arcas de pão que os vermes devoram. Conforme eu coloquei outro no anterior, muitas das vezes nós vamos assim adquirindo coisas que são supérfluas, que vão amontoando o nosso celeiro, ou seja, a nossa casa, e não vamos utilizar nada disso. Aprender, ou seja, a utilizar os bens materiais, cultivando em nós os dons espirituais, ou seja, despertando em nós a essência espiritual que todos nós somos. Conforme Emmanuel coloca, vale-te dos bens passageiros para entender o bem eterno. Assim compreender o lado material, que é necessário, mas entender que o que é essencial é o espiritual. É o ser que todos nós estamos destinados a esse aprimoramento, esse crescimento. Então, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando justamente sobre esse reino dos céus, que na verdade está todo em nós, porque é um estado de consciência, conforme a doutrina espírita nos traz e nos faz refletir, que o céu e o inferno é de acordo com as nossas ações, ou seja, cada um já vive esse lado, se começar a analisar a sua consciência. O que eu estou fazendo que, de certa forma, me prejudica ou prejudica a outro, conforme Santo Agostinho nos coloca. Conhecimento de nós mesmos é a chave, conforme Kardec coloca, do progresso moral. Ou seja, aprender, conforme Emmanuel coloca aqui no finalzinho, aprender no campo da educação e das boas obras. Como, nesse sentido, podemos nos educar a nós mesmos? Educar, assim, os nossos sentimentos, compreender a essência espiritual que todos nós somos e burilar o nosso ser, angariando as virtudes, angariando, de fato, as qualidades que todos nós trazemos, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e cultivar em nós, deixar brilhar a luz que Jesus coloca para todos nós, refletir em nós aquilo que nós somos. Se nós hoje ainda não estamos trabalhando isso, ainda precisamos cultivar todos esses bens espirituais, ou seja, despertar em nós para a essência espiritual que todos nós somos, construir o dom divino que está latente em todos nós. Então, que possamos todos refletir nesta mensagem. Depois convido a todos o capítulo 8, Vida e Posse, onde Jesus traz para nós, não é a vida mais que o alimento, e Emmanuel disserta para nós, trazendo esse entendimento. No Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 5, tem toda a informação falando sobre o capítulo inteiro dessa proposta que Jesus nos traz, de refletir, de analisar nossas ações, e também no Livro dos Espíritos, capítulo 5, quarto livro, Lei de Conservação, da pergunta 702 até a 710. Fica aí o estudo de casa para todos nós ler, estudar e refletir. Próxima semana, capítulo 9, o título é Socorro e Concurso. Leitura em que está em Marcos capítulo 8, versículo 5, em que Jesus diz assim: quantos pães tendes? E aí, próxima semana, falando sobre esse tema. No mais, agradecer a presença de todos mais uma vez, os amigos de casa também, desejando uma boa noite, um bom retorno aos seus lares, que Jesus possa fortalecer e abençoar a todos nós, dando-nos sempre a compreensão e a condição de buscar essencialmente aquilo que é verdadeiro, que condiz a todos nós. Que assim seja.